Boa noite, igreja. Amém. Paz seja com todos. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Meu coração se alegra pelo convite. Primeiramente, agradecer a Deus por essa grande oportunidade em estar aqui novamente com vocês. Eu já estive aqui no final do ano, como disse a pastora, juntamente com a minha amiga Ana Maria ali, cultuando a Deus aqui com vocês. Depois tive o privilégio de estar lá na confraternização com vocês também, que foi uma bênção, foi tremendo. E hoje Deus me dá essa grande oportunidade, pela misericórdia de Deus, de trazer aqui uma palavra para vocês. Amém? Aleluia. Meu nome é Janete, eu sirvo a Deus na Igreja do Evangelho Quadrangular há basicamente 17 anos, mais ou menos. Sou casada, tenho 21 anos de casada. Tá? Minha mãe ali é uma mulher de Deus, membro do pastor Luiz Carlos, lá do Jardim São Silvestre. Tá? Mandou um abraço aí através da vida dela para cada um de vocês. Tá? E desde então, quando a pastora me fez o convite, que eu orava a Deus e até perguntei, pastora, nós temos um tema? E ela disse para mim, não temos, o tema é livre. E eu falei para Deus, então, Senhor, fala segundo a sua vontade, segundo o seu querer, aquilo que o Senhor quiser. E Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Aleluia. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Hoje é noite de renúncia. Hoje é noite de desapegos. Quem sabe de coisas que você nem se lembra mais. Mas Deus vai trazer ao teu coração. É noite de cura. É noite de você deixar algumas coisas. Amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Não vou orar porque nós já oramos e nós já estamos abençoados e o nosso coração já está voltado para receber a palavra de Deus. Então, eu não quero me deter muito aqui. Vamos para o que Deus tem de especial para nós nessa noite, que é a palavra. Amém? Lucas, capítulo 14, versículo 25. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. A versão da minha Bíblia diz assim, ó, a partir do versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer ou deixar, algumas versões, a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele? Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei, que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 sair ao encontro do que vem com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Versículo 33. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com o que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Quando eu meditava nessa palavra, durante alguns dias, eu falei para Deus que o que o Senhor queria me ensinar? Tem aqui alguns mestres, né, da palavra, aqui atrás de mim, aqui, e sabem que
quando Deus nos dá uma palavra, Ele fala primeiro conosco, né? Primeiro Ele revela a vontade e o querer dEle através da palavra para nossas vidas. E aí, então, nós passamos para a igreja, através do Espírito Santo, não é verdade? E quando eu meditava nessa palavra, eu aprendi duas coisas. O preço de ser um discípulo. É fácil ser discípulo, pastora? Não é, né? Não é não, pastor? Não é muito fácil assim, né? Não é tão fácil assim ser discípulo, não é verdade? E, além disso, nesse texto, nós iremos aprender, vou reler alguns versículos, e nós iremos estudar um pouquinho deles, que, além de não ser assim tão fácil, para nós ser um discípulo, nós precisamos pagar um preço. Quem sabe um preço de um desapego, quem sabe um preço de algumas renúncias na nossa vida. Amém? E o versículo 26 diz assim: ora, ia ter com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, esse é o 25, o 26 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, pode ser discípulo ou não? A Bíblia diz que não pode ser meu discípulo. Eu não estou dizendo que tem que abandonar o pai, abandonar a mãe, abandonar os filhos, deixar tudo. Ah, Janete, é para me deixar tudo e sair. Não. Deixar. Ah, eu vou deixar meu óculos aqui. Vou ministrar, depois eu vou pegar ele de novo. Ah, eu vou abandonar ele aqui. Eu não pego mais. É isso? É para nós deixarmos. Nós não podemos deixar com que os nossos familiares ou alguma coisa qualquer nos impeça de nós sermos os discípulos. Nós fomos chamados para ser discípulo. Eu e você fomos chamados para ser discípulo do Senhor. Não é em vão que você está nesse lugar. Não é em vão que Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque você foi chamado por Deus para estar aqui. Você foi chamado por Deus para esse ministério. Você foi chamado por Deus para ser discípulo desse ministério. Para ser discípulo da palavra do Senhor. Amém? E o versículo 27 diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Há momentos que nós temos vontade de deixar a cruz, não temos? O desejo? Ou é só eu, pastora? Não, né? Não tem aqueles momentos dos ventos, das tempestades, das tribulações, das perseguições, que nós falamos assim para Deus: Deus, estou cansada. Oh, Jesus, eu estou cansado. Né? E o que é que Jesus fala aqui? Que se nós, olha só, se alguém, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não podemos abandonar nossa cruz. Não podemos. Porque se nós deixar de tudo aquilo que Deus preparou para nós, de tudo aquilo que Deus tem na nossa mão, estamos deixando de sermos discípulos. Amém? E não é fácil sermos discípulos. Mas não foi para ser fácil que Jesus chamou eu e você. Fácil é as coisas lá do mundo. Eles pensam que é fácil. Né? Quando, né, não sei se todos aqui nasceram num berço evangélico, mas quem não nasceu, né, já conheceu um pouco lá fora. E nós sabemos, né, através de pessoas, como é lá fora. Né? Então, não é fácil para nós seguirmos a Jesus como discípulo. E nessa palavra aqui, Deus ensina para nós algumas renúncias que nós temos que fazer para que nós o sigamos como discípulo. Amém? E diz assim, ó, o versículo 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que virem,
comece a escarnecer dele. Quem de nós já não vimos, principalmente alguns prédios, algumas coisas assim de construções, onde a gente passa e começaram, não tiveram o bom senso de calcular muitas vezes, né? E aí nós passamos em frente, já aconteceu com vocês, e vocês olham e falam, nossa, que construção feia, mal acabada, às vezes, né, sendo usada lá, né, por pessoas, enfim, toda destruída, toda caída, metade construída, metade não. Já viram ou não? E quando nós olhamos, o que nós falamos? Nossa, a pessoa não pensou, né? Ou a gente pensa, senão não teria começado. Era melhor não ter construído, né? E o que Deus quer falar com isso para nós nessa noite? Nós lá fora, quando nós saímos da porta da igreja para fora, como será que as pessoas olham para nós? Nós somos uma construção inacabável nas mãos do nosso mestre, né? Ali a Bíblia relata que, se não colocar no papel, né, não somar as custas, não ver o custo, não sentar e não avaliar, vai ficar uma obra inacabável. Né? Assim somos nós também, se nós não deixarmos o Mestre Jesus trabalhar na nossa vida, não se dispormos, não fizermos nossas renúncias, para que Ele venha como Mestre, e nós deixarmos Ele e calcularmos o preço que esse Mestre pagou pela minha vida e pela tua. Foi um preço muito caro. Por isso, em favor desse preço, que eu e você já sabemos, é necessário algumas renúncias, para que nós o sigamos como discípulos. Amém? Contrapartida, Jesus coloca também, no versículo 26, os interesses pessoais, a própria vida, né, em prioridade. Qual é a prioridade? A prioridade nossa é o projeto do reino. Né? Nós não podemos... Eu, por exemplo, meu esposo vai comigo todos esses anos de caminhada minha com Jesus, mas ele não desceu as águas ainda. Mas eu creio que ele vai descer em nome de Jesus. Deus não vai recolher, ele vai batizar em nome de Jesus. Enquanto isso não acontecer, Deus não vai levá-lo. Deus vai batizar em nome de Jesus. Mas, o que acontece? Se eu fosse olhar para esse lado, eu não iria, né, pastora? Mas ali, Deus fala que nem os familiares, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém pode nos impedirmos de nós seguirmos a Jesus como discípulo. Não deixe nada, mas nada, que não seja a prioridade do Senhor, impedir você. Não permita. Porque no meio dessa caminhada, você começa a se deter com pequenas coisas e você esquece a sua cruz. Né? E ele fala, pega a tua cruz e venha após mim. E, de repente, no meio dessa caminhada, a gente começa a olhar ao nosso redor, começa a olhar para os problemas, começa a olhar para algumas coisas. E, quando nós damos conta, nós já não estamos mais sendo assim tão discípulos de Jesus. Porque ser discípulo exige renúncia, ser discípulo exige desapego. Amém? E muitas das vezes, a classe social, o dinheiro, a fama, né? Quando nós, às vezes, temos um bom trabalho, temos uma posição social grande, mas nós não temos o principal. Nós deixamos tudo isso, às vezes, ocupar o lugar daquele que quer nos fazer o verdadeiro discípulo. Tudo isso, irmão, vai ficar. O que vai levar, o que nós vamos levar, é aquilo que Deus quer que nós construímos dentro de nós. Amém? Olha só o que diz aqui no versículo 31. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com 20.000. De outra maneira, estando em outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz.
O 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Um versículo assim muito claro para nós. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque se nós não renunciarmos tudo aquilo que nós temos, de bens, de posição social, como eu já falei, quem que vai ser o nosso primeiro lugar? Não está sendo o Senhor. Não é verdade? E muitas das vezes, no mundo que nós vivemos hoje, de egoísmo, né? As pessoas hoje só pensam em si, né? Só pensam no bem-estar sozinho. Dificilmente alguém pensa, se coloca no lugar do outro. Né? Nós, como cristãos, temos esse dever, temos essa função. Mas, lá fora, no nosso cotidiano, nós vemos muito isso. Né? E seguir a Cristo, repito, exige renúncia. Amém? Exige renúncia de interesses pessoais, exige renúncia de individualismo, de desejos egoístas, do bem-estar individual. Nós precisamos decidir pelas relações do reino. Nós precisamos decidir renunciar tudo quanto nos impede, tudo quanto nos atrapalha de nos sermos um verdadeiro discípulo. Nós fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Se você quiser, você pode abrir, senão você abra na sua casa, não vou deter muito meu tempo, mas lá Deus ensina a nós, nos dá esse compromisso, esse dever do cristão, de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então, para isso, nós precisamos de algumas renúncias, ou de várias renúncias. Desde deixar, de repente, um familiar nosso lá, o dia do culto, o dia do congresso, o dia de um evento, o dia do culto de oração, o dia da escola bíblica e por aí vai. Ó, amor, o filho, o mãe, o pai, não quer ir? Fica aqui, vou deixar você aqui, ó, 1h30, 2 horas, mas já eu venho. Eu não estou dizendo para você trocar a sua família para morar aqui na igreja, não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, voltando um pouquinho para nós se determos na palavra, que é a palavra que diz que se alguém vier a mim e não aborrecer, outras versões diz não deixar seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, nós não podemos, começa dentro da nossa casa. Nós como discípulo, começamos a ser discípulo dentro da nossa casa. Então, lá, nós precisamos dar aquele testemunho de um discípulo, de um verdadeiro discípulo. E por mais difícil que seja, há momentos em que nós encontramos, não só uma, mas várias barreiras que querem nos impedirmos de nós seguirmos a Cristo como discípulo. Mas, se Jesus recomendou aqui que é necessário que nós deixamos o pai, a mãe e tudo mais, conforme nós já lemos ali, é porque ele sabia, né, pastora, que não era só dos familiares, que iria existir inúmeras coisas, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração, ele conhece até quantos fios de cabelo a gente tem. Olha que lindo que esse Jesus é, saber quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Né? Fala a verdade, Deus é muito lindo, tremendo, maravilhoso. Quem de nós consegue? Se eu pegar o cabelo da pastora aqui, eu vou conseguir contar quantos fios de cabelo ela tem? Vou passar milhões de anos, não vou. E Deus sabe. Assim como Ele sabe qual é a renúncia que você precisa nessa noite fazer, para que você consiga e seja cada dia mais um verdadeiro discípulo. Amém? Jesus ensina, tem um subtítulo aqui desse texto, na versão da minha Bíblia, que diz assim, Jesus ensina sobre o preço de ser um discípulo. Ser discípulo tem preço. Ser discípulo precisa haver desapegos,
ser discípulo, precisa haver renúncias. Amém? E muitas das vezes, isso dói, né, pastora? Isso traz dores, traz sofrimentos, traz tristezas. Mas, o que não podemos é manter tudo isso ao nosso redor, tudo isso ao nosso coração, e aborrecer o coração de Deus, e deixarmos de seguir a Jesus como discípulo, por conta dessas coisas, dessas pequenas coisas, porque perto do que Deus tem para mim e para você, são pequenas coisas, são muito pequenas. Desapegue de tudo aquilo que você acha grande, mas que perto do teu Deus é muito pequeno. Desapegue de tudo aquilo que afasta você do teu Deus, que é tão grande, e que isso se torna tão pequeno. Nada. Muitas das vezes a gente acha que idolatria é só imagem, né, pastora? Lá no comecinho, quando eu comecei a me converter, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, Quadrangular tem um projeto que chama Grupo Familiar, Célula, alguma coisa assim. E eu recebi Jesus como Senhor e Salvador na casa de uma irmã, irmãos, que eu não podia ir lá. Era pertinho da minha casa. Era madrugada, ela estava lá com a palavra, filho. Era madrugada, ela não parava de falar. Era madrugada, ela não parava de falar. E ela que ganhou minha alma para Jesus. Minha mãe está aqui, é testemunha. Eu nunca fui assim, mundana, de balada, de coisa. Mas, assim, com todo o respeito, mas quando a gente não é nada, que alguém pergunta, o que a gente fala, pastora? Sou católico, né? Com todo o respeito, né, que a gente tem por eles. Eles são nossos irmãos, e Cristo também, né, com a crença deles e tudo mais. Mas quando a gente não é nada, coitado deles, a gente fala, que é isso? Vê se pode. E eu não ia em lugar nenhum, não preferia assim de nada, mas eu não acreditava nas imagens de escultura. Então, por isso, eu achava que eu não era uma pessoa idólatra. E quando eu conheci a palavra de Deus, né, conhece a verdade e a verdade liberta, amém? Aí eu fui descobrindo que dentro de mim tinha idolatrias. Que tudo que nós colocamos em primeiro lugar de Deus é uma idolatria. Estou errada, pastora? E eu fui aprendendo no caminhar. Tem muito que aprender ainda, né? Mas essa foi uma das pequenas coisas que eu aprendi, né? E com isso, a gente acha, não, o dinheiro é uma idolatria. O povo fala que dinheiro não presta. Não é o dinheiro que não presta, é o que nós fazemos com o dinheiro, ou iremos fazer, ou o que as pessoas fazem com ele. A maneira errada como eles usufruem do dinheiro, que não é bênção. O dinheiro é bênção, sim. Quem falou que não? Prosperidade também é bênção, não é, pastora? Se vier de Deus e souber usufruir, né? O que não pode é receber a bênção e depois sumir, né? Então, irmãos, nada disso que eu citei aqui pode ocupar o primeiro lugar no teu coração. Porque tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração, além do Senhor, é uma idolatria. O Senhor tem e deve que ocupar o primeiro lugar na tua vida. Ele tem que ser o princípio, ele tem que ser o primeiro em tudo. Em tudo quanto você for fazer, ele precisa ser o primeiro. Você precisa deixar as demais coisas, renunciar às demais coisas. E ele se tornar o primeiro na tua vida e na minha. Deus tem coisas grandes e firmes para revelar para nós que nem sequer nós sabemos. Jeremias 33, 3. Nós nem sabemos o que Deus tem preparado para nós, de tão grande, tão firme, de tão glorioso que é. Mas para isso, exige renúncia. Para isso, exige desapego. Amém? Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Então, assim, aqui, ó, quando Jesus fala, no versículo 34, que bom é o sal, mas se ele se degenerar, com o que adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Acontece muito com as donas de casa que cozinham assim como eu, né? Alguém já viu um sal depois que ele molha, como que ele fica? Se ele é um, né? Dá o sabor, tempera, tudo mais. Mas se ele molhar, ele vira um resíduo. E não serve para nada mais. Não serve para dar sabor. Assim é nós como cristãos, né, pastora?
Assim somos nós como discípulo, assim somos nós como cristão. Se nós formos deixando, só uma renúnciazinha aqui, só um negocinho de nada aqui não vai dar nada. Só esse pouquinho aqui não vai fazer nada. É só hoje que eu vou fazer isso aqui. Vai acontecer como o sal. E o que a Bíblia diz ali? Quando nós lemos? Pode ler, pastora, por favor? Versículo 34. Bom é o sal, mas se ele desonera, com que se lavará? 35, pastora. Nem presta nem para o ouvido, lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Então, se o sal se degenerar, vira um resíduo que não tem serventia nenhuma. Não é verdade? O sal pode perder o sabor quando o sal é molhado. Depois seca, vira aquele resíduo. Mas muito de nós cristãos, se nós não vigiarmos e se misturarmos com o mundo, nós vamos ficar assim também. Se nós não calcularmos o custo, não lembrarmos daquele custo que Jesus pagou lá na cruz do Calvário por mim e por você, nós vamos ficar assim. E daí, irmãos, não tem serventia. Não tem serventia. Continue sendo a sal da terra e a luz do mundo. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Mas isso, Janete, irmã Janete, isso daí é um preço que, estou cansada já desse negócio aí. Esse preço não vai acabar, irmãos, até o dia da vinda. Mas se você permanecer firme até o fim, você vai herdar a coroa da vida. Amém? E para isso, exige algumas renúncias. E essa noite é noite de renúncia. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e colocasse a mão na região do seu coração, se você puder. E eu quero fazer uma oração com você. Querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, nesta noite, Pai, quero apresentar, Senhor, a Tua igreja, Jesus. Quero apresentar, Senhor, os Teus filhos, Pai. Cada um, Senhor, dos Teus filhos que está presente neste lugar, ó Pai. Desde aquele, Senhor, que veio, Senhor, com o coração aberto a receber a Tua palavra, Pai, até aquele um, Senhor, que deixou, quem sabe, a Tua casa, Senhor, os filhos, Senhor, a esposa, Senhor, os irmãos, conforme disse a Tua palavra, Pai. Honra, Senhor, a atitude de fé, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Honra, Senhor, a atitude de fé, Senhor, dos Teus servos, Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus, ó Pai. Eu peço ao Senhor, Pai querido e santo, como o Senhor me disse nesta noite, Pai, é uma noite, Senhor, de renúncia, é uma noite, Senhor, de desapego, Pai. Então, em nome de Jesus, sonda, Senhor, esquadria, Senhor, o coração da Tua igreja, Pai. Senhor querido e santo, a Tua palavra diz que o nosso coração é o altar do Senhor, ó Pai. Se é o altar do Senhor, tem que estar limpo, não pode ter reservas, não, é necessário a renúncia, Senhor. Senhor, que quando o Senhor, Pai amado e santo, nos visitar, encontra, Senhor, guaria, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. Deus querido amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nesta noite, Senhor, eu clamo, Senhor, pela Tua igreja, Pai. Pai amado e santo, eu oro, Senhor, e eu te peço, Senhor, se continua se fazendo presente neste lugar, ó Pai. Senhor, que quando as pessoas olharem, Senhor, para nós, Pai amado e santo, o Senhor é um bom mestre, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, como construir. Sabemos que nós somos, Senhor, uma obra inacabável, Senhor. Sabemos que nós somos, Pai amado e santo, uma obra, Senhor, que é lapidada, Senhor, todos os dias, todas as horas, a todo instante, Senhor. Então, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nesta noite, Pai, eu peço ao Senhor que abra os ouvidos e os olhos espirituais da Tua igreja, Senhor, e que nada, Senhor, e nem ninguém, Senhor, impeça, Senhor, ou venha impedir, ó Pai, dele seguir a Ti, Senhor, como discípulo do Senhor, conforme eles foram chamados, Senhor, para esta boa obra, Pai. Sabemos, Senhor, Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e eu quero convidar você que está aqui nessa noite. Quem sabe você precisa renunciar a algo, Senhor, que está dentro de você,
Quem sabe você precisa de ajuda para renunciar a algo que tem te impedido. Você precisa de ajuda para você seguir com os princípios do que Jesus pede para nós sermos como discípulo. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos orar por você. Quero impor as mãos sobre você e orar e clamar ao Senhor para que o teu coração, a tua vida esteja disposta, sim, a se tornar o verdadeiro discípulo, a estar com Jesus a todos os instantes. Em nome de Jesus. Nesta noite eu quero colocar, Senhor, a tua igreja, Pai. Pai querido e santo, quero te pedir, Senhor, honra, Pai. Continua, Senhor, honrando a atitude de fé, Senhor, dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus. Se houver alguém no nosso meio que queira vir aqui na frente, para nós estarmos orando, clamando pela tua vida, intercedendo pela tua vida, ajudando você a fazer, Senhor, as renúncias, quem sabe é na tua casa, quem sabe é no teu lar, quem sabe é no teu trabalho, quem sabe é na tua vida amorosa, eu não sei, mas o Senhor conhece a causa de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Pai, eu apresento mais uma vez, Senhor, a tua igreja, Deus. Eu peço, Pai, a ti, Senhor, que honre, Senhor, a atitude de fé, Pai querido e santo, para que o Senhor se faça presente, Pai, nesse meio, Deus. Para que o Senhor, Pai amado e santo, sinta, Senhor, que nós queremos, Pai, que nós precisamos, ó Deus, nos tornarmos, Senhor, o discípulo do Senhor, ó Pai. Que nós possamos, Pai amado e santo, sermos verdadeiros discípulos, sermos o sal da terra e a luz do mundo, Senhor, por onde nós passarmos, Pai. Que haja, Senhor, o teu brilho, Senhor. Que haja, Pai amado e santo, o brilho verdadeiro do Senhor, ó Pai. Pai querido e santo, quando as pessoas olharem, Senhor, lá fora para nós, Pai, possam dizer: esta sim é uma boa obra, esse mestre faz uma boa obra. Nossa, como esse mestre faz uma boa obra. Então, em nome de Jesus, Senhor querido e santo, para a glória, para o louvor do teu nome, Pai, que teu nome seja engrandecido, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Eu sei que o Senhor é fiel, Senhor, e justo, Senhor, para completar, Senhor, a boa obra, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, Pai querido e santo, no nome do Senhor Jesus, ora sempre na vida da tua serva, Senhor. E eu peço aqui, Senhor, nesse momento, Deus, aqueles projetos, Pai querido e santo, que precisa do Senhor, Deus, Senhor, que tudo, Senhor, essa vida isso, Pai querido e santo, que não vai, Senhor, fazer mais, Pai. Mas todavia, Pai querido e santo, o Senhor vai acionar, Senhor, em primeiro lugar, Senhor. Coloca, Senhor, em primeiro plano, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, restaura, Senhor, os sonhos, Pai. Restaura, Senhor, a esperança no coração do teu servo, Pai. Restaura, Senhor, a esperança de dias menores, de dias melhores, que quando vir a tua palavra, Pai. Senhor, a nossa orientação não é, Pai, Senhor, que o Senhor brilhe, Senhor, na minha possa ir agora no nome santo. Brilhar, Senhor, nos coração do teu servo, Pai. Deus, se estiver encorajado, eu vou colocar no Senhor, serve, Pai. Serve, Senhor, no nível da vida, Senhor, continuar no nível do teu jogo. Eu pedi que só Deus. Senhor, Pai querido, Senhor, se estiver na oportunidade, eu quero orar, Senhor. Que se cuide, Senhor, na vida do teu servo. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Senhor, segura, Senhor, o olhar da tua justiça. Senhor, eu quero, Pai, que você possa trabalhar, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai querido, Senhor, eu te peço, Deus. Senhor, minha alma, minha intimidade, minha coração. Eu sei que o Senhor vai completar, Senhor, a obra que o Senhor já começou. Nem que seja uma fase da nossa vida. Eu sei que o Senhor vai fazer uma luz na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazer. Alegre, Senhor, serve, Senhor, a presença do Seu Espírito, que abençoe as coisas que você tem. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus.
Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Eu quero finalizar essa palavra e fazer um convite a você. Tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não fez ainda uma oração recebendo Jesus? Tem alguém? Ninguém? Todos já receberam. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. E eu quero finalizar aqui, quando Jesus fala, toma a tua cruz e segue. Mas como assim? Jesus literalmente carregou a sua cruz para cumprir a vontade do Pai e nós termos direito à nossa salvação. E quando Jesus pede para que nós carregamos, não desistimos, não largamos a cruz, nós devemos carregar, e que carregamos não só as nossas atitudes que tomamos, mas perseveramos na presença de Deus, renunciando o mundo, renunciando tudo aquilo, aquela listinha pouca que nós citamos aqui, mas você sabe no interior do teu coração o que você precisa renunciar. Amém? E não deixe que nada e nem ninguém atrapalhe você. Não se permita que nada e nem ninguém impeça você de se tornar um discípulo. Porque o preço maior, Jesus já pagou na cruz do Calvário, por mim e por você. E qual é o preço que nós temos que pagar hoje? É o preço de renúncia. É o preço daquilo que não agrada o coração de Deus. É o preço daquilo que afasta nós da presença de Deus. E Deus é fiel e justo para cumprir toda a boa obra que Ele começou. Ele não é como ser humano que não calcula, como nós dissemos, e de repente começa a construir um edifício e para, e depois fica lá todo feio, todo caindo. Não. Ele já calculou e muito preço de sangue na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua. Aleluia. Então Ele vai concluir a boa obra sim. Queira Satanás ou não, queira o inimigo ou não, Ele vai concluir a boa obra sim, em nome de Jesus. Não desista, não pare, não olhe as circunstâncias, mas olhe para o alto, para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus. E Ele, como bom mestre, vai cumprir toda a obra. Tudo aquilo que você acha que já está perdido, tudo aquilo que você acha que já não dá mais, faça tuas renúncias, faça teus desapegos, e depois contemple o que o Senhor vai fazer na tua vida. Amém? E eu quero, nesse momento, finalizar aqui, nesse último versículo que diz assim, nem presta, como o sal que nós já lemos, nem presta para a terra, nem para o bom touro, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós não só temos o ouvido para ouvir, glória a Deus, como nós temos o Espírito Santo, que fala no interior do nosso coração. Amém? Então, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Abra teu coração, abra teus olhos, abra os ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito, porque Ele fala conosco. Amém? E no decorrer dessa tua caminhada, não se permita que nada te afaste de ser um discípulo. Eu e você fomos chamados para sermos discípulos. Amém? Eu e você fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo. E nós precisamos manter isso conosco. É privilégio ser chamado e escolhido por Deus. É privilégio estar aqui como eu e como você nessa noite. Né? Ah, irmã Janete, mas você não sabe o que eu passei para estar aqui. Amém, irmãos? Você venceu. Você renunciou tudo, deixou tudo conforme Jesus pede aqui e priorizou Ele. Amém?
pode ter certeza que Ele vai te recompensar. Porque se você está aqui hoje, é porque você renunciou muitas coisas, você passou por muitas barreiras, mas você está aqui. Amém? Glória a Deus. Quero passar a palavra para a pastora. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E, como eu disse, sou muito grata a Deus pela oportunidade e também por Deus me dar a oportunidade de conhecer um povo tão acolhedor, tão abençoado como vocês. Me sinto honrada em estar aqui com vocês e é sempre muito bom estar com vocês. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Meu pastor Rafael Montanhar, também mandou um abraço para vocês bem grande e também foi grato a Deus por eu estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui é a palavra do Senhor Jesus. E a palavra, ela lapida, ela vai cortando algumas arestas, ela edifica e ela confronta para haver uma transformação. Eu não sei o que tem feito você não ser aquele discípulo que o Senhor Jesus tem esperado que você seja, mas que essa palavra de hoje, meiga, serena, possa frutificar no seu coração. O Senhor nos chamou para sermos discípulos dele aqui na terra. Ele não nos criou para enchermos igrejas, para ficarmos sentados aí 2, 3 horas, para acumularmos riquezas aqui na terra. Não, Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos discípulos dEle aqui na terra. Para onde nós passarmos, as pessoas olhar, ver o brilho dEle e querer esse brilho, querer essa paz, esta alegria. Será que nós estamos sendo discípulos do Senhor Jesus na terra? Se algo está te impedindo de ser um discípulo de excelência que o Senhor espera de cada um de nós, vamos pedir misericórdia ao Senhor. E pedir, Senhor, tire do meu coração o que está tomando o centro do meu coração. Que o centro do meu coração venha a ser Tu, ó Pai. Porque no momento que Deus é o centro do nosso coração, nós somos discípulos de Deus. Nós vamos refletir o brilho do Espírito Santo no nosso olhar, no nosso andar. Olha o hino que o ciclo de oração cantou aqui hoje, Lidiane, né? Santificação é no falar, é no agir, é no andar, é em tudo. E o Senhor, hoje, vindo de viagem, o Senhor colocou essa palavra de Hebreus 12, 14 no meu coração. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Senhor nos chamou para sermos discípulos dEle. Vamos guardar esta palavra no nosso coração, uma palavra muito edificadora e de despertamento, amém?